Agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre a CPMI do INSS, porque o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, vai insistir na convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente Lula, para prestar depoimento à comissão. Hoje, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, apresentou um requerimento pedindo a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha. A comissão avalia que a oitiva pode ser uma das mais relevantes dos trabalhos em andamento. O depoimento é considerado fundamental para clarear as ligações de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, com estruturas do governo federal. Para sustentar a decisão, Viana recorreu a uma declaração do próprio presidente Lula, na qual afirmou que todas as pessoas que precisam dar explicações devem fazê-lo. Um ex-funcionário do lobista, Antônio Carlos Camilo Antunes, deu uma entrevista ao portal Metrópolis e afirmou que o empresário citava proximidade com Lulinha em negociações com fornecedores e parceiros comerciais. Essas menções eram recorrentes em reuniões internas. A testemunha, considerada peça-chave da Polícia Federal na Operação Sem Desconto, disse ter ouvido do lobista que havia pagamento de uma mesada de R$300 mil a Lulinha. Também foi citado um adiantamento de 25 milhões ligado a projetos na área de saúde, sem indicação da moeda. O ex-funcionário afirmou que o lobista relatava encontros com Lulinha em São Paulo e também no Distrito Federal. Além disso, a Polícia Federal identificou transferências financeiras do careca do INSS para Roberta Luxinger, amiga de Lulinha e alvo da última fase da operação. Os diálogos apreendidos mostram um envio de R$1.500.000, com mensagem indicando que o valor seria destinado ao filho do rapaz, uma referência a Lulinha, Marcília, ao filho do Lula. Ontem, então, o Congresso retomou os trabalhos, o ano, e aí volta, claro, a CPMI do INSS. Inclusive, o presidente Carlos Viana pediu a prorrogação por mais 60 dias das investigações e reforça agora o relator Alfredo Gaspar, pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Lulinha, até para conferir se essa mesada de R$300 mil, que segundo ali um funcionário do careca do INSS, eram depositados mensalmente ao filho do Lula para realizar ali o lobby, né, a operação entre o careca, o INSS e as altas esferas do poder. O Lulinha está em todas nessa CPMI do INSS. Os nomes que mais aparecem são do Lulinha e do careca, né? E sempre, aliás, um relacionado ao outro. Então tem essa questão da mesada dos 300 mil, tem viagem para cá, tem pagamento disso, pagamento daquilo. É impressionante como falam que um era sócio oculto do outro. Isso tudo mostra que esse complexo, essa estrutura criminosa que, enfim, pode ter se instalado, né? Eu digo pode ter se instalado apenas por uma cautela no Brasil, ela tinha como personagens centrais o filho do presidente da República. Isso é muito sério. Mas nós vamos ter muita dificuldade, e a CPMI vai ter muita dificuldade de escutar o Lulinha, porque está fora. Ele, né, simplesmente evadiu-se. Agora, a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha é o ponto aqui que mais me parece ser relevante. Ouvir o Lulinha ou não é irrelevante. Relevante não é, mas é o de menos, porque o Lulinha, primeiro, tem essa questão dele escapulir. E depois tem a questão do Lulinha poder sempre, ainda que estivesse acessível, ter um habeas corpus à mão com muita facilidade para poder não falar nada e ficar em silêncio. Então a grande questão é a quebra de sigilo. A quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha vai nos levar não apenas à relação dele com o careca, mas à relação dele com sabe-se lá mais quem. E é muito importante que essa caixa de Pandora abra-se de uma vez por todas. De uma vez por todas. Nós ficamos sempre ciscando, cercando o careca, cercando o Lulinha. Esses nomes não param de aparecer, mas nunca se aprofunda em um ou em outro de tal maneira que apareçam os personagens principais dessa história, que muito dificilmente não estão em algum escalão principal desse governo. Essa me parece ser a grande questão. Quer dizer, o Frei Chico é outro. Então, o irmão do Lula para cá, o filho do Lula para lá, e nunca a gente consegue aprofundar, alcançar os porões dessa história toda, né? Para sabermos quem
efetivamente, dentro desse governo, participou dessa algazarra toda, dessa balbúrdia criminosa. Isso é que precisamos ter. O sigilo, para mim, é o ponto. Ouvir o Lulinha, sinceramente, acho que será apenas uma ilusão. E talvez uma ilusão de ótica. A gente ouça o Lulinha, mas aquilo que a gente vai ver já não existe. Sabe que daí olha a estrela? Aquela estrela que a gente olha já não existe mais, é só uma fotografia do passado. Você vai saber quem é o Ronaldinho da informática, né? O preparo dele. Nunca foi ouvido. Nunca. O Piotr, uma linha de investigação da Polícia Federal apura que Lulinha seria ali um sócio oculto do Careca do INSS. Essa é uma linha de investigação da Polícia Federal. Agora, com relação à quebra de sigilo, é a própria CPMI que vai definir, tem independência, tem autonomia, poder para isso, mas o requerimento foi apresentado ali pelo relator Alfredo Gaspar e precisa ser colocado em votação. Agora, resta saber se os integrantes aí dessa comissão não vão blindar o filho do Lula, como fizeram com o pedido de convocação tanto do Frei Chico quanto do próprio Lulinha. Lembrando que os partidos podem alterar os membros que eles indicaram para a CPI, que foi o que fizeram naquela CPI do MST. Você lembra? Trocaram as pessoas e a CPI foi, que era da Câmara só nesse caso. Essa é uma CPMI, né? Uma comissão mista. O Marcília estava se referindo ao filho do Lula, irmão do Lula. É incrível, né? Como o Lula aparece. Antes era o amigo do meu pai, e agora é o filho do rapaz. E daqui a pouco é o irmão do rapaz também. Foi um amigo do Lulinha que assumiu a condição de dono do sítio de Atibaia. Isso, exatamente. Amigo do filho. Com fotos da família do Lula em todos os lugares, Sim. nome do pedalinho. E remédios. Nunca vi alguém deixar tantos bens pessoais assim no lugar que não seja dele. A investigação da polícia, quando ela pega o Lulinha e começa a projetar a possibilidade dele ser um sócio oculto, se a gente pegar as informações até agora, é uma linha de raciocínio muito, muito importante e interessante, porque viajava junto a denúncia de que essa a referência que se fazia a ele do filho do rapaz, a viagem que nós citamos foi aquela de Portugal, né, que eles foram numa classe executiva, alguma coisa assim, né? E mais os 300 mil, mesada. Esse dinheiro vinha de desvio do INSS. Quer dizer, você rouba aposentado, aí você distribui o dinheiro com comissão para o filho do presidente da República, porque se chegarmos, é isso que vai ser. Se comprovada a participação dele. Então, quer dizer, o filho do presidente da República era beneficiário de um esquema de corrupção que roubava aposentado, de desvio de dinheiro com o INSS, ou seja, com a Previdência na mão do governo Lula, que poderia, obviamente, evitar tudo isso se tivesse um ministério competente à época. E que, na verdade, durante os primeiros 2 anos do governo Lula, foi quando houve aquela explosão de descontos em folha de pagamento, né, de aposentadorias, por aquelas entidades, todas as associações historicamente ligadas ao PT. Esses sindicatos todos, CONTAG, por aí vai. Quer dizer, nós estamos de novo aqui. O que me surpreende, e não é que me deixa otimista, mas eu preciso ver alguma coisa. A Polícia Federal continua investigando isso. Em outros tempos não investigaria mais. Ainda está investigando. O problema da CPMI só é esse. Por uma obra do Palácio do Planalto, impressionar os presidentes de partido, os líderes, especialmente os líderes, a trocar esses membros. Aí você muda uma votação, porque eu acho que está na iminência de ter que convocar o Lulinha ou quebrar sigilo dele. Porque eu acho que já tem votos para isso. O meu receio é o líder do partido trocar o representante por pressão do Palácio do Planalto com promessas de sabe-se lá o quê.